A gente passa todo dia e se alimenta, né? A gente se alimenta das nossas refeições, coisas que a gente acha gostoso, para alimentar o nosso corpo. Por exemplo, se eu falar para você, vamos fazer jejum de 24 horas, nossa, não aguento, uma loucura. Então a gente é incapaz, né, de ficar 24 horas sem alimentar o nosso corpo, porque a gente sente essa necessidade dessa energia que o alimento nos traz. Então, mais importante ou tão importante quanto é a gente alimentar o nosso corpo ou o corpo de alguém, né, com a energia, né, da gente incentivar. É uma energia de você estar incentivando o outro, de você elogiar. Isso é também muito estimulador, gera toda uma mudança, né, naquela pessoa que está ali dentro do seu meio, seja, né, a tua equipe, seja o seu paciente. Então, gente, vamos se voltar, que a gente precisa do alimento do corpo, mas vamos também entender o quanto é importante a gente elogiar uma pessoa de maneira sincera. E como eu já falei, elogiar não é a mesma coisa que bajular, né? A bajulação é uma coisa que não é sincera. Essa é a diferença entre a bajulação e um elogio. Nos relacionamentos interpessoais, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um ser humano e todos nós ansiamos por um reconhecimento. Esse é o fato. Então comece a pensar nisso. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueci, que a gente tem que pensar mesmo. A gente está aqui nessa vida, é uma passagem só. O que a gente viveu hoje, a gente não vai viver amanhã, não viveu ontem. Então sempre que na vida ela te dá uma oportunidade para você fazer alguma coisa de bem pro outro, né, de fazer um elogio, de agir com gratidão, faça, não hesite. Essa é a melhor receita pro teu sucesso. Então, entender que as pessoas estão ansiosas em serem reconhecidas, em receberem elogios. E quando a gente tá nessa energia, nosso ambiente fica melhor. As pessoas torcem por você, percebem que você é sincero, que você tá de coração aberto e vão fazer o melhor que pode para te ajudar. E se você, por exemplo, for o dono do consultório, como é o meu caso, né? Eu tenho uma equipe, sou dona do meu negócio, agir dessa maneira faz com que a minha equipe, com que meus pacientes fiquem ali. É isso que faz com que eles tenham desejo de voltar. E assim é o que eu falo, gente. Óbvio, lucratividade tem a ver com tudo isso. Então, se voltem mais pro outro. Não hesite quando vocês puderem fazer um grande elogio e realmente se ele for sincero. E por último, nós vamos falar sobre o terceiro princípio, que é também modificador transformador, que é entender que a gente deve ativar na pessoa um desejo ardente. Como isso? A gente tem o hábito de falar muito sobre a gente, do que a gente deseja, do que a gente quer, do que seria bom pra gente. Ninguém está interessado. As pessoas estão interessadas em ouvir o que elas querem ouvir, sobre o assunto que elas desejam e como você pode ajudar e transformar a vida delas. Então é assim que você aborda alguém, entendendo o outro, mostrar para ela sobre o que ela pode fazer para diferenciar a vida dela e conseguir o resultado que ela quer. Quando você consegue se conectar com ela dessa maneira, entendam, gente, você vai ter o mundo inteiro aos seus pés. Assim é com a nossa equipe, assim é com nossos pacientes. Por exemplo, eles chegam lá, eles estão te falando o que eles querem, né? E qual é a transformação que eles querem. Mostra o caminho, escutem, mostra o caminho da transformação. Pare de pensar, de falar para eles, é porque eu sou especialista em milhões de cursos de faceta, de não sei o que lá, de... Gente, eles sabem, eles estão lá porque confiam em vocês, mas eles querem entender a transformação que vocês vão fazer nele. Gere isso. Quando você entende tudo isso, acabou, né? Você ganhou o jogo com esses 3 princípios que vão fazer você mudar. Aplique na sua vida esses 3 princípios. Você precisa lembrar de uma situação como essa, quando você quiser convencer alguém a fazer alguma coisa. Imagina assim, que seu paciente está lá no consultório e ele está com os dentes muito ruins, precisa tomar atitude de iniciar um tratamento. Só que não adianta você ficar falando para ele assim, olha, seus dentes vão te causar um problema de saúde, se você continuar fumando, seus dentes vão amarelar. Isso não interessa para ele. Mas se você abordar de uma outra maneira, né, falando que realmente os dentes na situação que eles estão vão dificultar que ele consiga de repente aquela promoção que ele tem, que ele tanto deseja, né? Aquele relacionamento que ele deseja, vai afastar de um relacionamento novo. É isso que ele deseja, porque na verdade é o que ele está buscando. Ele está buscando crescimento profissional, pessoal, relacionamento com pessoas, estar bem, se sentir bem de uma maneira geral. Então abordar, entender o que ele deseja, oferecer para ele isso, essa transformação é que vai fazer com que você convença-o a entrar num tratamento. E não é só no tratamento, é na nossa vida também, né? Então imagina assim, você tem filho, você não quer que seu filho
filho fume. Não adianta você ficar brigando com ele, criticando, dando sermão, falando, não fuma, porque isso vai fazer mal pro seu pulmão, né? Aí, de repente, seu filho ou sua filha, eles querem entrar pra um time lá, ou de futebol, ou de basquete, ou querem melhorar o corpo com a performance no esporte. E aí você vai falar, ó, tudo bem, mas se você continuar fumando desse jeito, você não vai atingir esse teu objetivo, porque uma coisa tá correlacionada à outra. Então, é muito mais fácil de você fazer com que alguém faça o que você deseja, agindo dessa maneira. Recentemente, eu atendi um paciente que tinha passado por uma situação, tinha perdido todos os dentes, tinha ido num outro local e tinha usado 2 próteses removíveis. Quando ele me encontrou, eu percebi que ele, óbvio, estava insatisfeito com o trabalho realizado, ele não estava se alimentando direito, a estética não estava boa, mas eu percebi que o que estava impulsionando aquele cliente na mudança é porque ele tinha uma viagem breve e ele precisava estar bem para essa viagem. Então, quando a gente consegue perceber isso, foi o que eu ofereci, que eu conseguiria ajudá-lo a tirá-lo dessa situação, priorizando o caso dele para que ele pudesse estar bem até o dia da viagem dele e se sentir melhor, se sentir mais importante, mais seguro. Entende como a coisa é mais profunda? Ninguém convence ninguém a nada, a não ser que essa pessoa exatamente queira. O que você precisa é entender o que ela deseja para poder ajudá-la. E sempre, como eu digo, de uma maneira sincera, não há mal nenhum nisso. Então, quando eu falo que quando a gente tá junto, né, lá nas mentorias a gente faz isso, eu ensino muito isso, é entender profundamente, quando a gente tá lá com aquele paciente na consulta dele, qual é o desejo dele. E não impor o seu, mas simplesmente resolver aquilo que ele almeja. Isso acontece, como eu falei, dentro da nossa família, dentro dos nossos clientes, com a nossa equipe. Quando eu sento, a gente faz reuniões sempre, quando eu vejo que alguma coisa não tá legal, ou a pessoa vem me trazer alguma coisa, eu procuro, de fato, entender profundamente o que tá por trás daquela ação, ou de algo que impede que aquela pessoa faça. Ninguém faz nada que não está com vontade de fazer. Alguns dias a gente sai, encontra alguém na rua, aquela pessoa pede alguma coisa pra gente, às vezes a gente não faz. E outras vezes a gente faz porque quis fazer, porque alguma coisa motivou. Então, para concluir, gente, sobre esses 3 princípios, mas são princípios fundamentais para que você comece a refletir, mudar o seu dia a dia, sua dinâmica dentro do seu consultório, né, com equipe, com clientes. Isso vai te ajudar a aumentar sim a sua lucratividade. Eu costumo dizer que por que é que quando um paciente chega até mim, ele fica? Porque eu aprendi durante esses anos a entender esses princípios. E é isso. Eu espero que, falando com vocês sobre assuntos que não são inerentes diretamente a uma técnica, a algo relacionamento diretamente ao consultório, mas que sim é fortalecendo vocês sobre o entendimento do ser humano, sobre a mentalidade, sobre a nossa parte emocional, isso vai te transformar. Isso sim vai te diferenciar, porque ainda assim, quando você quiser mostrar para o mundo, né, dentro das suas redes sociais, quem você é, eu aconselho que você passe realmente a imagem daquilo que você quer deixar. Então começa também a se olhar, né, se perguntar como eu desejo que as pessoas me enxerguem, qual é a mensagem que eu quero passar, qual é o tipo de pessoa que eu sou. E não tenham vergonha de expor, de falar sobre assuntos que às vezes teoricamente podem achar, esses não são assuntos que são legais serem abordados. Não são. Hoje em dia as pessoas procuram muito por pessoas de verdade. Então é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo aqui por mais um vídeo. Deixa seus comentários, tá? Como eu falo sempre, eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos. Eu acho sim que a vida é cheia de possibilidades. Vocês não imaginam como. Então, se você não tá inscrito no meu canal, se inscreva. Fique aqui comigo. Vai ser um imenso prazer ter você por aqui sempre, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!